Batalha no Topo sempre tem workshop, sempre tem bate-papo, sempre tem troca de ideia, sempre tem o fortalecimento aí do quinto elemento, que é importante. E a gente valoriza muito as pessoas que estão conosco desde o início, né? Que sempre fortaleceu, que sempre a gente sabe que quando convida, né, não tem um não, né? Ô Du, tamo lá. Ô Jaspon, tamo lá. Rameus, Tuane, tamo indo. Então é isso. Eu tenho algumas perguntinhas para fazer para o Rica, mas antes disso agradecer sua presença, viu, irmão? Mais um ano aí, mais uma vez. Não só na Batalha do Topo, mas nas Park Jams também, sempre fortalecendo. E lembrando que Rio Preto é nossa casa, é o lugar onde a gente, nos anos 90 e 2000, ia. De 10 rachas a gente perdia 2 e ganhava 8. E o Rica sabe, né? O barato era louco, mas hoje ele vai falar um pouquinho. Então, já iniciando, Rica, eu queria te fazer uma pergunta, porque todo mundo fala o Rica, né? O B-Boy Rica de São José do Rio Preto. Eu nem vou falar de crew, porque conheço um pouco da sua história, então passou por várias crews aí, você mesmo que vai falar. Mas em Rio Preto eu sei que você é um cara que é um grande produtor, né, um multiplicador da nossa cultura. E não só isso, né, um movimentador popular mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, dentro desses 15 minutos, como você iniciou na cultura hip-hop. Porque a galera fala do Rica, mas e aí? Como é que foi essa parada? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, todas que estão aqui, né? Eu acho que para mim é um prazer enorme estar sempre na cidade de Franca. Franca faz parte da minha história, né? Tem esse parêntese aí que o Du falou que todas as vezes eles ganhavam da gente, isso aí é uma extrema mentira, não é verdade. Mas Franca, eu tenho uma devoção, tenho um respeito gigantesco, né? Eu aprendi muito, né? Com a True School, com todas as pessoas que fazem parte da cultura, que a gente sempre observou, né, a forma que Franca respeita, a forma que Franca lidar com a cultura hip-hop. Então, né, muitas das coisas que a gente faz, né, eu estou aqui como linha de frente de algumas coisas que a gente faz lá, mas eu não faço nada sozinho, né? Minha companheira está aqui também, a Luciana, que ela é diretora-geral do Hip Hop em Ação, que é um dos eventos que a gente faz lá. Eu sou o coordenador artístico, né? Então, a gente aprendeu muito com o Franca, então eu tenho uma devoção. Eu acho que todas as vezes que a gente se dispõe a estar aqui, em forma de aprendizado mesmo, troca, né? Eu acho que eu consegui me manter dentro desses 30 anos, que eu comecei em 1995, justamente por isso, né? Porque eu me coloco a todo momento, né, no lugar de escuta, né? Eu vou aos lugares para escutar, para aprender com as pessoas também, né? Hoje eu estou nesse lugar aqui de poder passar um pouco do que eu sou, do que eu absorvi durante esses 30 anos, mas na maioria das vezes eu estou no lugar de vocês também, né? Eu acho que isso é um ciclo. Eu acho que é isso que está faltando realmente nos tempos atuais, dentro da cultura hip-hop, né? A gente sentar e trocar uma ideia. Então, eu comecei no ano de 1995, no bairro Eldorado, né? Eu tinha uma ligação muito grande com o futebol, né? Eu joguei em alguns times lá em Rio Preto. E eu mudei, né? Eu nasci no Eldorado, aí com 12 anos eu fui... com 4 anos, desculpa, 4 anos a minha casa caiu, literalmente, um vendaval, aí derrubou nossa casa, a gente foi para o Jardim Conceição, e eu voltei para o Eldorado com 12, né? E aí o ônibus que passava na minha casa para eu jogar bola, no Eldorado era muito longe, e o Eldorado foi considerado um dos piores bairros dos anos 90, né? Porque tinha o Cadeião, tinha várias coisas em volta daquele bairro nos anos 90, foi considerado um dos piores bairros, eu não podia sair muito de casa, né? Principalmente para jogar bola. O ônibus passava muito longe, aí minha mãe não deixou eu sair de casa. E na esquina de casa tinha um salãozinho, o famoso salãozinho do Eldorado, e numa tarde de matinê eu escutei um som, né? E aí o meu amigo Washington, que ele foi da Supersonic também junto comigo, né? Falando de CRIO, eu passei pela Supersonic, passei pela Backspin, eu faço parte da família da Beat Squad também, né? Então, no ano de 1995, eu escutei aquele som, né, que estava tendo uma matinê. E aí a gente passou por baixo da catraca, assim, e eu lembro que eu vi um cara de roupa branca, mano, girando de cabeça, tá ligado? Naquele momento eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu abandonei tudo, literalmente, mano, né? Pra me dedicar somente à cultura hip-hop. Então, naquele momento, né, eu abandonei tudo. Eu abandonei escola, abandonei os trampos, para poder
fazer essa imersão. O hip hop me pegou de uma certa forma. Depois, né, mais para frente, eu tive que entender que eu precisava voltar, né, para dentro daquilo tudo que eu abandonei, escola, trampo, para que eu pudesse acessar vários outros lugares, né? Que aí eu tive acesso à faculdade, me formei e várias outras coisas, né? Mas rapidamente eu não consigo resumir 30 anos em 15 minutos, mas eu comecei no bairro Eldorado no ano de 1995, né? E basicamente tive uma escola, né? Que é a Supersonic B-Boys. Passei pela Backspin, fiquei 20 anos dentro da Backspin também, Eu me afastei esse ano, né, junto com outros companheiros e companheiras, e faço parte da família da Beat Squad também, que são as pessoas que estão comigo na luta lá também em São José do Rio Preto. Então, eu já vou até mudar, porque quando você puxou a questão da escola, era uma outra pergunta que eu iria fazer para você, mas então eu vou inverter. Qual que é a importância da educação, Rica, em relação à cultura hip-hop e automaticamente já deixa um recado para toda a galera que aqui está? Primeiro eu vou falar da educação dentro da cultura hip-hop, né? Eu acho que essa filosofia da gente ouvir os mais velhos, ela não tem que parar nunca, tá ligado? Né? Eu falo com o Lion, eu falo, mano, como é que tá aí, tá ligado? A galera fala que vocês sentem e fala só das coisas antigas, não fala das coisas... Mas eu acho que pra gente chegar até aqui hoje, a gente precisa entender, né, o que aconteceu lá atrás, tá ligado? Eu acho que a gente tá perdendo a ligação com a nova geração justamente por isso, porque a gente não senta para falar das coisas, né? E aí quando a gente fala de educação dentro da cultura hip hop, eu trago um exemplo bem claro, né, de educação. Por exemplo, quem vai batalhar aqui hoje? Pode levantar a mão por gentileza? Tá. Então assim, ó, peguem isso como um exemplo, tá? Não se testa nada dentro de um campeonato. Se testa dentro da Cypher, né? Eu vou me educar, eu vou aprender, eu vou treinar, entre aspas, na Cypher, né? Eu não arrisco nada dentro de um campeonato, mano. A Cypher, ela é o filtro, né? Ela é o termômetro para que eu possa entender, né, o que vai valer a partir do momento que eu faço uma inscrição dentro de uma competição. Eu estou preparado para esse momento? Se você não está, o que vai te preparar é a Cypher. Claro, mano, tem o treino, tem as bases, hoje a gente cuida muito do corpo, né? Com essa ligação desse recorte dentro das Olimpíadas e tudo mais, que são assuntos que a gente já falou, né? Mas o filtro é a Cypher. Isso aí, mano, não tem prazo de validade, tá ligado? É para sempre, né? É desde a geração que começou lá nos anos 70 e vai se perpetuar aí por muitos e muitos anos. E a educação formal, vamos dizer assim, né? Eu acho que é para a gente acessar os espaços que não eram, vamos dizer assim, pleiteados por nós, né, Du? Né? Você é exemplo disso, o Jaspion, várias outras manas aqui também que estão por aqui, o Lion, né? Eu acho que a gente foi educado a viver à margem, inclusive dentro da nossa própria cultura, né? Então, eu tive dentro de projeto social muito tempo e eu percebi que os coordenadores eles não conseguiam dialogar, né, com a periferia ou com os atendidos dentro desses projetos sociais. Por quê? Porque a forma de lidar com essas pessoas já estava ultrapassada, mano, né? Com todo respeito, mas era uma tiazinha que tinha 30 anos de magistério e aí não conseguiu acompanhar. Mano, a molecada quer outra coisa hoje em dia, tá ligado? Então, precisou-se a gente se formar, se educar, para a gente ocupar esses espaços também. Porque a gente tem conhecimento de causa, mano. A gente vive o hip-hop o tempo todo, tá ligado? 24 horas, né, mano, por dia. Então, eu vejo isso como uma forma de acessar os espaços que a gente não tinha antigamente, né? Quando a gente fala de escrever editais, né? Eu acho que muitas pessoas, ainda isso acontece até hoje, né? Muitas pessoas escrevem editais porque tem a moral de escrever, tá ligado? Mas não vive a cultura, aí chega na hora da execução, tem esse monte de merda que a gente acaba vendo por aí, tá ligado? Então, ter propriedade, tá ligado, daquilo que a gente vive e ter o diploma na mão, mano, ninguém segura nós, tá ligado? Porque são portas que a gente vai meter o pé literalmente. E aí, mano, não tem mais desculpa, tá ligado? Se a desculpa era o diploma, agora a gente tem sobrando, mano. Acabou, é isso aí. E o conhecimento, ele é infinito, tá, pessoal? Eu lembro uma vez que eu fui tocar o MF tá até aqui, não vai me deixar mentir. Eu fui tocar na After Party, acho que do Red Bull, né? E o Tyrone, que é o cara que organiza o IBI, tocou antes de mim, tá ligado? E eu falei, mano, ele, tipo...
eu era meio que novo ainda nos toca-discos, né? Não tocava há tanto tempo. Falei, mano, o cara tá tocando todas as músicas que eu vou tocar, tá ligado? E apavoradão, o MF colocou a mão no meu ombro e falou assim, mano, música é infinita, tá ligado, mano? Fica tranquilo, né? Você deve ter um monte de coisa no seu computador aí, relaxa, curte o momento. Eu acho que o conhecimento é exatamente esse, tá ligado? Eu falei ali fora agora pro Lion, pra minha companheira, eu falei, mano, pra mim, os 15 minutos que o Jaspion agachou na minha frente e falou vários bagulho ali, eu falei, mano, minha viagem já tá garantida, tá ligado? Então, muito mais do que títulos, mano, né, muito mais do que pódio, em primeiro lugar, eu acho que tem muita coisa dentro da cultura hip-hop que a gente pode levar para casa e a gente está deixando passar, né? Eu acho que o óbvio ele tem que ser dito, tá ligado, mano? Vamos se apegar a isso, né? A gente tá tudo muito rápido e a gente está deixando os nossos valores se perder, mano. Né? E quando a gente fala de valores, a gente está falando disso, tá ligado? E aí, mano, como é que tá em Araraquara? Mano, tá ruim, mano. Vamos lá trocar uma ideia? O que a gente pode fazer? Né? É nesse sentido, tá ligado? E aí parece que você tá com as minhas perguntas aqui, né, mano? Sacanagem, hein? Essa parada de discotecagem, de DJ, B-boy rica, e aí quando eu colo em Rio Preto, o cara tá destruindo, né, mano? Tocando músicas boas, né? Enfim, como que foi tudo isso? E já emendando para a gente encerrar, porque é a última pergunta, você já falou um pouco até da passagem, mas como foi isso para você? E fala para nós hoje qual é a cena da cultura hip hop, como que ela está também para você e quais são os próximos trabalhos do B-Boy Rica. Fala um pouquinho sobre CNDD, enfim, finaliza aí para a gente. Bom, o disco de vinil ele foi sempre presente dentro da minha família, né? Meus irmãos eles colecionavam, né? Tim Maia, Bezerra da Silva, Jorge Ben, tinha muita coisa. E aí eles foram construindo família, casando e foi ficando para mim, né, mano? Foi ficando para mim. E aí eu entendi que o vinil ele faz parte da cultura e fui guardando, né? E sempre comprando, pesquisando. Aí quando eu fiz 20 anos de cultura hip hop, minha companheira me deu um par de toca-disco, mano. Olha o presente que eu ganhei, tá ligado? Aí não tem como escapar, né, Du? Não tem como correr, né? Mas eu sempre tive muito respeito por esses instrumentos. Eu sempre procurei entender o meu lugar dentro da parada, né? Ouvia, tocava, pesquisava. E aí abri um bar lá em São José do Rio Preto, que é o Lacantia, no qual eu sou residente até hoje, né? E no primeiro ano desse bar, meu parceiro falou, mano, vamos fazer um som lá de sexta-feira, fazer um hip hop. E eu enrolei ele durante 7 meses. Eu falei, mano, tem vários DJs na cidade, né? O Boca, o Bazin, tá ligado? São vários caras que vivem dos toca-disco. Eu não acho justo eu ocupar esse lugar nesse momento, tá ligado? Porque eu dou aula de breaking, aqui eu vivo do breaking, então esse lugar é deles, chamo os caras. E eu meio que enrolei ele 7 meses. Ele falou, mano, se não for você, não vai ser ninguém. Eu quero você porque eu vejo que você posta. Igual você falou, eu quero o seu gosto musical dentro do meu bar, né? Muito mais do que técnica nesse momento, né? E aí eu fiquei segurando. Aí um brother meu, o Danilo Borog, ele me ligou e a gente falando sobre isso, ele falou, mano, quando a gente fala de educação musical, a pista é o melhor lugar, tá ligado? Então, mano, vai testando, encara uma vez, encara duas, né? E eu sempre me cobro muito em relação a pelo menos a virar, entender um pouco das técnicas, não performance, porque performance eu acho que é uma coisa absurda, tá ligado? Né? Eu vejo vários DJs, eu vejo o Nico, eu vejo vários caras, né, mano, Eric J, os caras são ET do bagulho, tá ligado, mano? Os caras já evoluíram, né? Mas enquanto a mixagem, algumas coisas eu me cobro muito, eu enrolei muito, porque eu tinha medo dessa cobrança, né, do B-Boy Rica. Durante muito tempo eu fui tocando e no flyer saía B-Boy Rica porque eu achava que era uma afronta, uma falta de educação. Então eu tenho muito respeito por esses instrumentos, pela cultura, e demorou para eu encarar, né? E aí, a partir do momento que eu tive essa coragem, o Danilo falou, mano, vai. E realmente a pista foi uma escola para mim, tá ligado, né? Eu acho que aqui acontece com muitas outras pessoas. Eu tive muito bloqueio, tá ligado? Muito preconceito dentro da minha própria do próprio elemento, não vou falar dentro da própria cultura, que não posso generalizar, né? Os caras falavam assim, pô, mano, os b-boys estão comprando toca-disco, agora o DJ vai comprar Puma Suede, então, tá ligado? Vocês estão ocupando o nosso lugar. E assim, não foi bem assim, porque eu tenho essa consciência. Muitos trabalhos vieram
Porque, assim, eu sei da minha história, eu sei do meu nome, o nome Rica tem um peso, tem uma história, e aí as pessoas confundiam, né, B-Boy Rica com DJ Rica, e abriam várias portas, mas eu tive o pé no chão e falava, mano, isso não é pra mim, é pro cara tal, chama ele, tá ligado, pra batalha tal, eu não posso agora, eu tenho essa consciência, né, e aí, com o tempo, essas pessoas eles foram se acalmando, porque eles viam que eu sabia o meu lugar. A porta que abria para mim, eu fechava para mim e abria para eles, porque eu sabia o meu lugar. E aí acho que é uma coisa que eu gosto e respeito muito e pesquiso muito também, né? E aí eu comecei, eu assumi isso há 7 anos atrás, é uma coisa que eu gosto muito. Não aceito, né, qualquer outros lugares, não faço festa de casamento, não faço aniversário, tá ligado? Toco naquele bar, porque o cara fala, mano, toca o que você quiser aqui, tá ligado? Sua proposta musical é muito legal, e lá eu sou feliz. Certo. E a cena da cultura hip hop? Cara, eu acho que a gente está passando por um momento de transição, né? Eu vejo que o número 1, né, o primeiro, ele ocupa o lugar em todas as esferas, né? As pessoas querem ser o primeiro em tudo a qualquer momento. A gente não consegue, até dentro das próprias crew, né, mano? Até dentro das próprias crews a gente vê as divisões, a gente vê esse ser único prevalecer, tá ligado? E aí eu acho que isso causa muitas outras coisas, né? Porque o ego ele vai inflando. Eu não sei se eu não consigo apontar um culpado. Eu acho que a gente tem uma parcela de culpa também, tá ligado? Né? Não sei se é culpa por não ter mais momentos como esse. Eu vejo que é uma cena promissora, é uma cena que tem muita força, né? Muitas pessoas falaram assim, pô, Rica, mas principalmente depois desse boom, né? Quando eu fui para a França, nas Olimpíadas lá, eu pude ver que realmente a parada explodiu, né? Mas deu uma esfriada de novo. Mas eu vejo que agora é um momento de um outro elemento. O MC está em alta, né? As batalhas de freestyle tá bem em alta, assim, né? O breaking, ele não morreu. Eu acho que o breaking nos anos 2000 ele explodiu, estava em Rio Preto, tinha 14 crew na época, tá ligado, mano? Hoje tem 2 que são atuantes, assim, né? 15, 20 crew. Eu acho que é o momento da gente olhar um pouco para trás e estender a mão, né? Há alguns anos atrás eu via como... eu falava, pô, mano, essa geração ela já tá morta, tá ligado? Eu acho que não tem mais o que fazer, mas hoje eu vejo de uma outra forma. Eu acho que a gente tem que sentar e estender a mão, ó, rapaziada, né? O que está acontecendo? Tá ligado? Eu acho que também o não pode existe, tá ligado, mano? Dentro da própria cultura, ó, mano, isso aí não pode mesmo, já era, tá ligado? Né? Não pode fazer, não é digno, não pode fazer dentro da cultura. A gente se educa também ouvindo muito não, né? Mas eu acho que é um momento de escuta, mano, tanto da gente quanto da nova geração, né? Eu acho que eu não costumo usar, né? O Lion é velha escola, o Du é velha escola, o Jasper. A gente é a escola atual, tá ligado, mano? A gente tá fazendo hip hop o tempo todo, desde quando a gente começou, a gente nunca parou, né? Eu acho que é o momento da gente entrelaçar e ligar um elo de corrente, realmente voltar a fazer as posses, né? Trocar uma ideia mesmo. Tá? Ó, como é que tá lá em Batatais? Mano, não tá legal? Vamos trocar uma ideia, vamos fazer um fórum, né? Mas eu acho que precisa também essa galera, principalmente que está buscando, né, o primeiro lugar a qualquer custo, parar para ouvir e entender que eles também fazem parte, tá ligado? Né? Mano, desculpa, eu tô cansado, mano, tá ligado? O Du tá cansado, o Lion tá cansado, né? Já foi mais fortão, né, mano? Faz um físico aí, mas tá cansado também. Quando a gente fala cansado, é de assumir as responsabilidades, mano. Tudo para nós, tá ligado? Tudo é nós que faz, tudo é nós que escreve, tudo é nós que executa, né? Então a gente precisa sim, mano, da nova geração, vamos dizer assim, nesse sentido, tá ligado, mano? Se faz necessário essa ligação, né, entre o que aconteceu lá atrás e o que está acontecendo agora, para que a gente possa se fortalecer, mano, e trazer mais adeptos, tá ligado? Né? Porque a gente precisa de fôlego, Du, né? Muitas vezes eu sou convidado para as coisas, eu faço questão de ir, porque eu quero ser público também, mano. A gente só está fazendo. Eu tive que pôr a cara nas redes sociais e falar, mano, a gente não vai fazer o hip hop em ação esse ano porque a gente não tem, chegou num patamar que a gente não consegue, mano, voltar mais para trás, tá ligado? Né? O hip hop merece
uma coisa digna, merece um espaço legal, merece né, mano, o artístico legal, merece ser remunerado. Não que o dinheiro é mais importante, mas a gente tem que fortalecer sim. E entender, mano, que é legal a gente dar um passo para trás e falar, mano, não dá para fazer mais, tá ligado? Nesse momento, é o momento de respirar e a gente poder conversar com os pares, conversar com os nossos, né, mano? E tentar, de uma forma... Eu acho que o momento nosso é de orientar, né, Du? De chamar a galera para trocar uma ideia. Quem quer também, né? Porque tem muita gente que não vai escutar e quer fazer do jeito deles e tá tudo certo também, né, mano? Mas tem um prazo de validade, tá ligado? É isso aí. Finalizando, tá lá na CNDD, como é que tá sendo essa parada? Bom, eu estou, né, como diretor de arbitragem do CNDD, nessa nova gestão, né? É importante todos e todas entender que é uma gestão voluntária, tá? O departamento, ninguém recebe para estar lá. Eu sou uma das pessoas que faz esse trabalho voluntário. Eu dedico o meu tempo, né, voluntário. Só um minuto. O que é CNDD? Conselho Nacional de Dança Desportiva, né? Quem quer participar das competições de ranqueamento, as competições, né, oficiais dentro das competições de ranqueamento no Brasil. O Lion está aqui também, ele é árbitro internacional, né? Categoria A, eu sou categoria B. Acho interessante ele falar também enquanto árbitro, né? Tem que estar afiliado, quem quer participar dessas competições tem que estar afiliado dentro dessa entidade, né? Que faz as competições de ranqueamento e vai pontuar para que a gente possa representar o Brasil nas competições internacionais ou dentro do nosso próprio país, né? Essa gestão ela vai trabalhar durante 4 anos. Então, acho que por conta do breaking estar nas Olimpíadas do ano passado, a gente teve muito, né? A gestão anterior teve muito apoio financeiro, né? Spotify, Petrobras. Esse ano a gente não tem nada, né? A gente está tentando fazer, eu falo tentando porque é muito difícil todo mundo encaixar a agenda para a gente poder sentar e fazer um calendário anual de trabalho, né? Eu preciso fazer algumas formativas dentro do Brasil para que a gente tenha novos árbitros e árbitras, né? A nossa demanda foi muito grande no passado, né? Hoje ela diminuiu porque eu falo, não tem como a gente fazer muita coisa sem grana. Não adianta, mano, para que eu possa sair de Rio Preto para jogar um campeonato ou dar um workshop, fazer uma formação no Mato Grosso, tem, né, que ter uma grana. Hoje, por a gente estar dentro de um quadro de arbitragem internacional, tem, né, um teto lá para se trabalhar, a gente não pode trabalhar abaixo desse valor, então automaticamente a gente tem que receber por isso e não tem grana, não tem como a gente avançar. A gente está fazendo o que pode, fizemos algumas atividades, né, dentro da Expo Cobb esse ano, né? Então, estamos fazendo muitas reuniões virtuais, mas não se deu para avançar muito, né, nesse sentido, porque precisa de grana mesmo, tá ligado? E aí, quando não tem grana, é tudo mais difícil, tá? A gente precisa de um videomaker, não tem. A gente precisa de um designer gráfico, não tem, tá ligado? Então, são poucas pessoas dentro desse departamento que estão fazendo esse trabalho voluntário, e aí fica difícil a gente avançar nesse sentido. Para o ano que vem, inclusive, a gente vai ter uma reunião semana que vem, né? A gente vai tentar montar um calendário anual de eventos para que a gente possa executar algumas coisas, né, no ano que vem. Quer falar, pai, alguma coisa? De boa. Sendo assim... Isso, o Lion falou uma coisa muito importante, pessoal. O investimento que a gente fez e faz para se manter dentro desse quadro de arbitragem, ele é altíssimo, né? Por quê? Porque tudo que a gente faz tem a chancela, né? A gestão é da WDSF e lá em cima é o COB, Comitê Olímpico Internacional. Então, ele é em Lausanne, na Suíça. Então, é tudo em franco suíço, é um pouco mais que o euro. Tudo que a gente vai fazer, né,
fazer prova, né, vai fazer reciclagem, renovar, né, o nosso certificado, a gente tem que pagar em franco suíço também, né, e muitas vezes a demanda de trabalho ela é pouca, ela é baixa, né, pra gente, muitas pessoas como o Casper, né, por exemplo, acho que o Casper, né, a gente trabalhou bastante o ano retrasado, né, Laio? O Casper ele não fez nenhum trabalho oficial, então ele investiu muito e não conseguiu nem suprir a demanda do que ele investiu. Claro, mano, a gente não está falando só de dinheiro, tá ligado? Né? Existem outras coisas além da grana, mas é só para deixar bem explicado, né? Porque muitas pessoas acham que a gente está lá pela grana, né? E realmente, quando surgiu tudo isso, né? Pô, precisa de arbitragem, o sistema vai mudar, né? De julgamento. Se fez necessário pessoas que tivessem uma bagagem, porque o primeiro critério era exatamente esse quando a gente começou, né? Ter 20 anos de breaking, ter julgado algumas competições nacionais e internacionais para a gente fazer pelo menos a inscrição, né? Para que a gente possa passar por essa seleção, depois fazer as provas, aí eles exigiam o mínimo do inglês, depois fazer, né, as provas. A gente teve essa chance de fazer essas provas também, porque foi na pandemia, porque essa prova ela era presencial, né, a princípio, e aí, como entrou a pandemia, a gente teve a oportunidade de fazer online. Senão acho que a gente nem teria grana, né, Lion? Eu, pelo menos, não ia ter para ir lá para fazer e tudo mais, né? Eu acho que a gente teve essa oportunidade por conta da pandemia. O Lion foi um dos primeiros, né? O Lion ele é a categoria A, eu sou B, então ele tem que só renovar, né, o card dele. Eu preciso fazer uma outra prova que está muito mais difícil agora, né? Conforme vai passando o tempo, eles vão afunilando, né? Porque a América Latina ela já tem poucos árbitros, que é o Misha, eu acho que a Lu, a Nayara também, se eu não me engano, o Migas, o Casper, o Japão, né? Então eles vão afunilando no sentido de deixar a gente para fora mesmo, tá ligado? Se vocês prestarem atenção, né? A gente teve um avanço, eu acho que um marco histórico que a gente teve o Migas nas Olimpíadas, a gente teve a oportunidade de acompanhar, mas de lá para cá, poucos árbitros brasileiros, né? Poucos manos e minas tiveram a oportunidade. Realmente eles estão dando prioridade para os Estados Unidos e Europa. É isso aí, salva de palmas para a B-Boy Rica. Obrigado pela oportunidade, pessoal. É sempre muito gratificante estar aqui. Valeu, meu irmão. Tamo junto.